Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina em um domingo especialíssimo. Este é o domingo da solenidade da Santíssima Trindade, o mistério primordial do cristianismo. Quero convidar você a meditar comigo o evangelho dominical que você vai encontrar aí na sua Bíblia em Mateus capítulo 28, do versículo 16 até o versículo 20. Acompanhe comigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostaram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada, no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao início desta reflexão da liturgia dominical, da solenidade da Santíssima Trindade, eu quero convidar vocês a contemplar esse lindo ícone que eu trago comigo há bastante tempo, que é uma das mais perfeitas representações da Trindade. E nessa representação, nesse ícone que é escrito, e por isso tem que ser lido, a gente encontra esses três anjos que representam as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui a gente encontra uma representação de uma fonte de amor. Meu povo, se a gente puder se lembrar, o fundamental, o ABC da fé, vamos dizer assim, que a gente aprende na nossa catequese é: existe um só Deus em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai é aquele que cria, o Filho é aquele que salva e o Espírito é aquele que santifica. Embora sejam três pessoas distintas, eles não são separados. Eles vivem em uma perfeita comunhão de amor. Existe até uma palavra um pouco estranha, mas que você pode aprender, porque tem um significado lindíssimo. A palavra pericórese. O que é isso, Frei? Quer dizer exatamente essa compenetração mútua, essa perfeita união das três pessoas na mesma essência. O Pai é Pai, o Filho é Filho, o Espírito Santo é Espírito Santo, mas eles formam um só Deus. E é exatamente dessa comunhão perfeita de amor que transborda a criação. Ou seja, nós nascemos do transbordamento do amor da Trindade. Eu queria que vocês meditassem comigo um aspecto muito interessante da Santíssima Trindade, que é exatamente a dimensão do mistério. Eu queria recomendar para vocês esse livro do meu querido confrade, o grande cardeal e pregador do Papa, Frei Raniero Cantalamessa, Contemplando a Trindade. Nesse livro eu até marquei aqui para vocês, quando eu estava estudando, preparando essa reflexão, essa homilia, ele diz assim, olha só: não podemos abraçar o oceano, mas podemos penetrar nele. Não podemos abraçar o mistério da Trindade com a nossa mente, mas podemos penetrar nele. Então,
mistério não é algo que não possa ser conhecido. Deus é mistério, mas ele se revelou, ele tirou o véu. E à medida que ele se revela, a gente pode sim conhecê-lo. A gente pode sim, como ele mesmo diz, o Frei Raniero Cantalamessa, a gente pode penetrar. Eu não consigo conhecer toda a imensidão do que é o oceano, do que é o mar. Mas eu posso entrar no mar. E assim pode acontecer também com a nossa vida em relação à Santíssima Trindade. Mistério é algo grandioso, é algo admirável, é algo glorioso, mas não quer dizer que a gente não possa conhecer. É algo que não pode ser esgotado, mas que pode ser conhecido. E por que pode ser conhecido? Já falei, porque Deus ele se revelou, ele tirou o véu. Ele se mostrou, né? Ele se apresentou, como diz a palavra tão linda lá no Gênesis, ele se inclinou e veio a nós. Jesus veio a nós. Deus se encarnou, se fez um de nós, exceto no pecado, mas ele veio aqui. Ele teve um rosto, ele teve uma voz, ele teve um corpo. Ele se deu, ele se apresentou, ele se deixou tocar e ele tocou nas pessoas. Então, o nosso Deus é um Deus que não é um Deus distante, mas é um Deus próximo. E é exatamente nisso que eu queria que a gente pudesse mergulhar. Eu não posso, repito, esgotar o que é o mistério da Santíssima Trindade. Como diz aquela linda história da vida de Santo Agostinho, que escreveu, né, um dos mais lindos tratados sobre a Trindade. A história conta que um dia Santo Agostinho estava caminhando, querendo entender o mistério da Santíssima Trindade, estava ali caminhando na beira de uma praia e de repente ele viu ali uma criança com uma conchinha indo lá no mar, pegando um pouquinho de água e colocando num buraquinho na praia. Ele ficou observando aquilo, ia no mar, pegava essa conchinha e colocava ali naquele buraquinho. E aí ele chegou para essa criança e disse: você está vendo que você não vai conseguir? Você não vai conseguir pegar toda essa água do mar e colocar nesse buraquinho. E aí a criança, né, disse: pois é exatamente o que você está querendo fazer. Querendo entender todo o mistério da Santíssima Trindade. Então a gente pode não entender tudo, mas a gente pode entender. À medida que a gente mergulha, à medida que a gente saboreia, à medida que a gente adentra nesse mistério, cada vez mais a gente vai conhecendo quem é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem é a Santíssima Trindade. É muito linda na vida de São Francisco. É um episódio em que Francisco foi rezar e ele passou a noite inteira perguntando: quem és tu, quem sou eu? Quem és tu, quem sou eu? Quem és tu, quem sou eu? Uma oração simples, mas uma oração de quem penetrou no mistério de Deus. Meu povo, quando eu estava aqui meditando, rezando, refletindo, preparando essa nossa reflexão, me veio muito forte ao coração 3 palavras. É exatamente nelas que eu quero me deter. 3 palavras da nossa relação com a Santíssima Trindade. Esse penetrar na Santíssima Trindade. A primeira palavra é contemplar a Trindade como uma fonte. Eu não sei se vocês já viram uma fonte, mas eu já vi. Eu me lembro que em uma viagem que eu fiz lá em Minas, a gente tem uma casa, uma espécie de casa de retiro, nós os frades capuchinhos, e o Frei nos levou em uma fonte. E é bonita a fonte porque a água ela jorra da terra tão límpida, tão pura. E não se esgota. Quanto mais você tira, mais tem. Assim é a Trindade. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem a conhecer. É uma fonte. É diferente de uma cisterna, né? Que você vai lá, você tira e de acaba. É uma caixa d'água. Não. A Trindade é fonte. Quanto mais você tira, quanto mais é como no mar, né? Quanto mais você nada, vai para o fundo, maior ele fica.
mais coisa você tem para poder contemplar. Mais imerso você fica. Então, a Trindade como fonte. Outra coisa que eu queria que a gente considerasse da Trindade é exatamente esse movimento. Uma das coisas mais lindas desse ícone de Hubler é que eles estão em passo de dança. Vocês podem perceber que é como se eles estivessem em passo de dança, falando dessa leveza, dessa harmonia, desse Deus que tem esse movimento para conosco, né? O Pai vem e ele anuncia que virá o Messias, que ele vai mandar o seu Filho, e o Filho vem e já começa a revelar o Espírito, mas nenhum age sozinho, um sempre age com o outro, e não existe egoísmo na Trindade, porque cada um tem esse movimento de amor, um para com o outro. Eles estão inclinados um para o outro, com um tom de reverência, com um tom de amor. Esse movimento bonito da Trindade, né, que nos inclui. Essa aberturazinha que existe aqui, ó, supõe exatamente que a gente pode entrar nessa ciranda, nessa dança, nessa comunhão de amor entre a Santíssima Trindade. E é exatamente o terceiro ponto que eu quero falar. Essa comunhão de amor. Gente, é muito bonito quando a gente vê, eu já escutei tanto isso, né, nas reflexões da sala de aula, nas aulas de Trindade. A Trindade é a perfeita comunidade. É a perfeita comunidade. É exatamente um modelo para todos nós. Na Trindade não tem briga, não tem confusão, não tem disse-me-disse, não tem fofoca, não tem inveja, não tem preconceito, não tem partidarismo, não tem proselitismo. A Trindade é uma comunhão perfeita. E é exemplo para todos nós. Então, como é uma comunhão perfeita de amor, eu quero participar dessa comunhão. Eu quero adentrar nessa comunhão de amor. Então, hoje, celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, entenda, mistério é algo que não pode se esgotar, mas que você pode conhecer à medida que você adentra, à medida que você mergulha nesse oceano que é o mistério da Santíssima Trindade. Mais ainda, nós seremos preenchidos por toda essa beleza, por toda essa fonte de verdade, essa fonte de amor, essa fonte de beleza que é o mistério da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, não vamos perder tempo, vamos mergulhar nessa fonte de amor, do amor trinitário, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de cada um de vocês. Eu peço que depois vocês possam curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, fazer essa palavra chegar a mais e mais corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.